Considerado uma das mais importantes relíquias da imigração italiana no sul do Brasil, este prédio de 1898, com 800 metros quadrados construídos em pedra, ergue-se na região de Otávio Rocha, um dos distritos do município de Flores da Cunha. Tombado pelo patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, este imóvel com 3 andares foi sede da primeira fábrica de pólvora e produtos químicos da região. As paredes externas de pedra aparente foram erguidas em basalto talhado com assentamento em barro. As paredes internas são de alvenaria de tijolos, assentados com terra, areia e cal. A estrutura impressiona. Nesta região, as primeiras casas eram construídas em madeira, a matéria-prima mais abundante nas florestas subtropicais e na Mata Atlântica. Mas como um imigrante italiano, agricultor de origem simples, conseguiu construir esta herança? E por que durante quase 50 anos esta casa permaneceu entregue à própria sorte, quase desaparecendo com a sua história? Foi da região do Vêneto, no norte da Itália, que a partir de 1870 partiram milhares de famílias repletas de fé, esperança e sonhos. A maioria era pobre, sem terras e sem trabalho. Isso porque a Revolução Industrial e a unificação da Itália, que reuniu todos os reinos num Estado único, culminou em ajustes econômicos e políticos, que geraram uma crise sem precedentes. Do outro lado do Atlântico, o Brasil apresentava uma situação diversa. Com terras à vontade e um imperador que incentivava sua ocupação, acabou atraindo pessoas com espírito arrojado e empreendedor. Em 1882, o jovem italiano Felice Veronese interessou-se pela aventura. Ele vivia na cidade de Schio e resolveu fazer parte deste grande êxodo, integrando uma das tantas levas de europeus que embarcaram nos navios a vapor e foram parar no sul do Brasil. Na chegada, apesar de vislumbrarem cidades já estabelecidas, o destino desses imigrantes era outro. As terras da colonização destinadas ao trabalho ficavam nas encostas e no alto das montanhas. O trajeto era longo e o caminho incerto. Os primeiros a chegarem subiam as escarpas ao nascer do sol e com ele seguiam o rumo da escalada, enfrentando o mato. À noite, dormiam ao relento, com medo e com frio. Felice Veronese foi estabelecido na 10ª légua, no travessão Marcolino Moura, onde lhe foram destinados alguns hectares de terras. Em 1882, um grupo de famílias se estabeleceram nessa região. Eram de pequenas cidades do entorno de Schio. Eles praticamente encontraram acesso fácil até Caxias e depois passava pelo interior das colônias, pequenas trilhas, e encontravam as suas colônias, em média de 30 hectares por família. Era uma região de muitos pinheiros, que era obrigatório derrubar para terem as terras para as primeiras plantações. Aproveitavam um pouco da madeira dos pinheiros, as cascas do pinheiro ou de outras árvores, e faziam uma pequena choupana inicialmente. Eu imagino que essas pessoas, no entorno do Felice,
tenham tido também uma vaquinha para cada família, a possibilidade de comprar uma mula para o trabalho, e repartiram, por certo, durante muito tempo, as residências de um ou de outra família, até que se estabelecessem todos. As provisões faltavam, e para concluir seu primeiro abrigo, Felice precisava de pregos. Resolveu ir à colônia Caxias, atual município de Caxias do Sul. Na época, teve que andar 18 quilômetros de uma estreita picada aberta na Mata Virgem, batida pelos próprios cascos da montaria. Ao chegar, consultou um negociante e perguntou se este poderia lhe emprestar um pacote de pregos, pois no momento não dispunha de dinheiro. Mas, solteiro e desconhecido em Caxias, Felice não era considerado confiável. Munido das poucas coisas que podia adquirir naquele momento, retornou para casa. Em 1885, Felice conhece Domênica, nascida na mesma cidade italiana de onde ele viera. Ambos apaixonam-se e, após um breve namoro, decidem se casar. Eu imagino os primeiros tempos do Felice e a sua esposa, com pequenas plantações, provavelmente habitavam uma casa muito simples no meio da mata. Felice vai caçar, alguns trouxeram espingardas. Em pouco tempo já tiveram o seu primeiro filho. Para ela também deve ter sido uma dificuldade muito grande de se acostumar à vida da colônia. Eram 18 quilômetros por meio do mato, com pequenas trilhas, muitas dificuldades. Em 1898, Felice iniciou a construção de uma nova casa para a família. Lembrando-se de sua terra natal, decidiu construir uma edificação com pedras. Além da moradia, o prédio deveria dispor de locais para suas atividades. Ao invés de ele aproveitar a madeira tão presente na nossa região, ele parte para construir uma casa fantástica, eu diria, de quase 800 metros em pedra, estimando uma família muito numerosa como realmente a foi. Dentro do mesmo prédio, a vinícola, onde foi um dos pioneiros na produção de vinho na região. É muito surpreendente a iniciativa do Felice Veronese e da sua esposa de terem pensado e concretizado um casarão das dimensões do chamado Casarão dos Veronese. Nos primeiros anos do século XX, Felice já colhia belíssimos cachos de uva em sua propriedade. E como a maioria dos vizinhos italianos, produzia um vinho conforme os conhecimentos trazidos da Europa. O filho mais velho, Luiz, já era o principal ajudante do pai nas atividades da colônia. Mas à noite, enquanto Felice controlava os negócios, Luiz se dedicava aos livros e despertou especial interesse pela química. Luiz encontrou um livro italiano que trazia a fórmula para a fabricação da pólvora, e isso o interessou. Vendo a necessidade de grande quantidade de pedras cortadas para as construções da época, se fixa na ideia de fabricar o material e alcança sucesso. Luiz, que era o primogênito da família, se destacava excepcionalmente pelo seu interesse a tudo que dizia referência à química, à industrialização, às invenções. E nesse aprendizado, talvez nas leituras que ele fez desses livros que o pai trouxe, ele despertou um interesse maior, não pela agricultura, que era a base da família, mas para ações assim mais de nível, diríamos hoje, superior, né? Mostrando desde a pequena infância a genialidade que vem depois se mostrando ao longo da vida do Luiz, constituindo assim, eu diria, quase um gênio da nossa região, destacado em várias publicações. Além da fabricação do vinho, da graça e da cachaça, se agrega a esse trabalho dessa família a produção depois industrial da pólvora e também, para recordar a sua bela Itália, a fabricação de foguetes. Além de Luiz, vieram outros 9 filhos.
Dentro da casa, a família levava uma vida simples, porém já com alguns confortos, frutos de um árduo trabalho. O porão da casa contava com um local mais próprio para a fabricação e o estoque do vinho. Felice se tornou o principal fabricante de vinhos da região. Os Veronesi tratavam a bebida com químicas corretivas, regulando a fermentação e dotando-a de um bom paladar e boa conservação. O seu vinho tornou-se logo o mais procurado, principalmente pelos negociantes que já faziam comércio para Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Em pequenas barricas que iam em cima de muares e mulas, normalmente compradas na região dos Campos de Cima da Serra também, em 7, 8, 15, 20, 30 mulas, às vezes partiam então da nossa região aqui, atravessavam o Rio Pelotas e levavam esse vinho para os centros consumidores, São Paulo. Inicialmente, então, dessa forma, assim, muito rudimentar, através de muares. Depois, alguma coisa descia pelas nossas encostas, em pequenas carretas, até o Porto do Caí, onde esse vinho, então, era embarcado. E o Felice Veronese, que era conterrâneo da Brahmo Ebla, o grande industrial de Caxias, são apontados como um dos pioneiros na exportação que se falava. A palavra exportação é tudo aquilo que ultrapassava a divisa de um estado para outro. Enquanto Felice preocupava-se somente com a plantação de uvas e a venda do vinho, o filho Luiz via através da química a possibilidade de aproveitar parte da matéria residual para a fabricação do cremor de tártaro e do ácido tartárico. Instalado num pequeno laboratório no porão da casa e valendo-se de utensílios rudimentares, Luiz passou a conseguir resultados inovadores. Mas o patriarca duvidava da capacidade e do êxito do filho, pois tratava-se de uma atividade complicada. Ali não tinham os recursos disponíveis para avançar neste ramo. Determinado, Luiz desafiou a autoridade do pai e partiu em busca de seu próprio destino. Com recursos emprestados de um tio, conseguiu viajar para a Itália em busca de conhecimentos, livros e equipamentos mais modernos. Em 1911, já com o registro de químico obtido junto ao governo do estado, Luiz se instala em Caxias do Sul, uma cidade maior, e abre a sua própria empresa, a Veronese Produtos Químicos, que até hoje segue em atividade. E foi somente após ver o sucesso de Luiz que o pai reconheceu o talento do filho e passou a apoiá-lo. Com o tempo e a evolução dos trabalhos da fábrica que o Luiz Veronese montou em Caxias, alguns irmãos se mudaram para Caxias e outros imigraram para outras regiões do Rio Grande do Sul, acompanhando assim levas de filhos de imigrantes aqui que partiram para outros locais. O casarão começou a ficar vazio. Em março de 1919, Felice Veronese faleceu. O idealizador do casarão de pedras, que havia deixado sua marca na região. A esposa e os 2 filhos mais jovens ainda permaneceram na casa por um tempo, mas incentivados por Luiz e pelos outros membros da família, também acabaram por se transferir para Caxias do Sul. Com o vazio da casa, a tristeza, o abandono, a família, os herdeiros venderam essa obra que o Felice idealizou que seria para sempre. Especialmente a comemoração dos 100 anos da imigração italiana em 1975, houve um despertar assim geral
de preservação das casas, preservação das fotografias. E felizmente o casarão foi tombado e a esperança é que ele reacenda aquele entusiasmo do Felício de que o casarão era uma obra para sempre. O Casarão dos Veronese é um documento histórico, né? Um documento cultural, e por isso ele faz parte do Patrimônio Cultural do Estado. Ele foi tombado em 1986 e por muitos anos a gente tentou fazer essa restauração. E ele representa muito para a comunidade local, muitíssimo. Tanto é que foi a Associação de Amigos de Otávio Rocha que encaminhou o projeto para buscar os recursos para a restauração. O resultado desse restauro é a consagração de todo esse esforço. É uma paixão, é um amor, é a vontade que permaneça, né? Porque é um patrimônio, o patrimônio não pode desaparecer. Ele é um documento para as gerações futuras. Eles vão conhecer, através de um pouco da nossa história, da nossa fala, dos objetos que estarão expostos e da própria edificação, porque ela é um documento, ela é o documento mais importante que registra todas essas histórias. E é importante que a gente mostre isso para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo, né? A definição do conceito de intervenções a serem realizadas nesse conjunto das estruturas murais remanescentes foi que se preservasse o que restou das alvenarias murais e dos compartimentos internos que constituem basicamente a residência da família Veronese. Seriam feitas todas as intervenções para a preservação desse conjunto, baseado no conceito estabelecido. Se desenvolveu o projeto dando um trato contemporâneo para as intervenções novas, como foi o problema do terceiro pavimento e cobertura, com a função de atender às necessidades funcionais. O novo uso do Casarão Veronese, ele converge para duas grandes áreas. Uma que é a preservação do patrimônio cultural, com a ação do restauro propriamente dito, mas também a preservação do patrimônio imaterial, expressa principalmente na música folclórica, na dança folclórica, na língua, nos ofícios antigos e também na preservação da paisagem cultural. E a segunda grande área de atuação do Casarão Veronese será o diálogo intercultural. Dentro desse contexto, esse diálogo não só com outras culturas, mas também com outras linguagens culturais. A dança, a música contemporânea e principalmente as artes visuais. Aqui nós teremos um espaço destinado para oficinas de gastronomia relacionadas à preservação do patrimônio imaterial, mas também à gastronomia contemporânea, que já dialoga com outras culturas e formas de produzir o alimento. Todas essas ações estão focadas dentro de uma preocupação com a educação. Por isso, a nossa metodologia será a da educação patrimonial, para que essas futuras gerações que hoje acessam o casarão de forma gratuita, né, possam ser os guardiões de todo esse patrimônio, que sem dúvida alguma contribui para enriquecer a diversidade cultural do planeta. A Florence foi convidada, ou teve acesso a esse projeto pela primeira vez com o nosso amigo Floriano Molon. E ele veio muito empolgado contar de toda essa história referente ao Casarão dos Veroneses e contar como o casarão é importante para a preservação da memória da cultura italiana. E quando ele nos apresentou o projeto e falou que o município estava envolvido, a empresa Florence viu nisso uma oportunidade de preservar muito a cultura italiana para as próximas gerações, né? Manter esse legado que inclusive transformou a história da Florence. A Florence é uma empresa de Flores da Cunha, mas tem uma raiz italiana, um laço com a cultura, né, daquele país extremamente forte. Não teria como ficar de fora, então nós entramos de cabeça, estamos apoiando, né, através de verbas de renúncia fiscal. Vamos fazer toda a parte de imobiliário também, porque a gente quer realmente que o casarão se transforme no novo centro cultural da cidade. A Queco resolveu participar desse investimento para tentar deixar uma marquinha na história e deixar um pouco de valores, né, e deixar um pouco de legado nessa história toda.
Ao assumirmos o poder público municipal em 2013, vimos o tamanho do projeto e entendemos prontamente da importância deste projeto para resgatar a imigração italiana no nosso município. Termos algo que deixasse para a história viva do nosso município, um casarão que representa, aqui está representado tudo que os nossos italianos fizeram, construíram da mesma forma e no mesmo formato. A proposta de fazermos todo o restauro em parceria com a Associação de Amigos, ela caiu como uma luva e o município assumiu, conseguiu parceiros, nós tivemos o pronto atendimento sempre do governo do estado, que aprovou os projetos, entendeu toda a proposta e acreditou na proposta do município de Flores da Cunha. A Florence e a Queco, que certamente são essenciais para que a gente concluísse e estruturasse tudo isso. O município de Flores da Cunha será orgulhoso de ter essa proposta, esse trabalho que nós fizemos aqui.